Iniciamos a partir de agora a programação em português da NHK World Rádio Japão para a América do Sul. Estas são as manchetes do noticiário nesta terça-feira, dia 15 de março. Primeiro-ministro do Japão ordena a retirada de todas as pessoas que ainda estão nas proximidades da usina. Secretário-chefe do gabinete japonês alerta que vazamento de radiação em Fukushima pode afetar a saúde humana. A Agência Internacional de Energia Atômica está enviando especialistas em radiação para o Japão. Com vocês, Santiago Filho, Ricardo Souza e Renato Brandão. E vamos às notícias. Naoto Kan, o primeiro-ministro do Japão, ordenou que todos os residentes que se encontram num raio de 20 quilômetros ao redor da usina nuclear número 1 de Fukushima sejam evacuados. Ele pediu também que residentes num raio de 20 a 30 quilômetros de distância da usina permaneçam dentro de suas casas. Kan emitiu este apelo ao público na manhã desta terça-feira, informando que 2 explosões de hidrogênio e um incêndio teriam elevado o nível de radioatividade lançado na atmosfera. O premier informou ainda que aumentou o perigo de mais vazamentos radioativos. Segundo Kan, a maioria das pessoas que vive dentro do perímetro de 20 quilômetros de evacuação já foram transferidas para centros de refúgios, mas ele quer se certificar que todas as pessoas saiam do local. Segundo o premier, todas as medidas estão sendo tomadas para evitar mais explosões ou vazamento de radioatividade, acrescentando que os funcionários da usina estão pondo sua vida em risco ao injetar água para arrefecer os núcleos dos reatores. O primeiro-ministro disse que entende a ansiedade da população, mas pede que todos permaneçam calmos. O secretário-chefe do gabinete japonês, Yukio Edano, declarou que o nível de radiação em volta da usina de força nuclear número 1 em Fukushima é suficientemente alto para causar danos à saúde. Edano disse para a imprensa na manhã de hoje, terça-feira, que 400 millisieverts de radiação por hora foram detectados em volta do reator número 3 da usina às 10 horas e 22 minutos na manhã de hoje, hora local. Ele citou informes que dizem que muito provavelmente o compartimento do edifício número 2 foi danificado. Acrescentou que os reatores número 1, número 2 e número 3 estão todos disseminando material radioativo nocivo. A cifra de 400 millisieverts, ou seja, 400 mil microsieverts, é 4 vezes superior ao nível aceitável de radiação para seres humanos. Tais níveis podem levar a uma perda de glóbulos brancos do sangue. O secretário-chefe do gabinete do Japão, Yukio Edano, falou à imprensa na tarde desta terça-feira sobre a usina nuclear Fukushima número 1 da Companhia de Eletricidade de Tóquio. Edano disse que os reatores número 1 e número 3 estão recebendo um suprimento estável de água. Edano disse também que o reator número 2 está recebendo água, mas eles ainda não sabem se o suprimento daquele reator pode ser classificado de estável. Sobre o incêndio no reator número 4, Edano disse ter recebido um relatório segundo o qual, visto de fora, o fogo parecia ter sido extinto. No entanto, Edano acrescentou ser preciso examinar cuidadosamente antes de confirmar a situação dentro do reator, um exame que está sendo feito neste momento pelos especialistas. O secretário-chefe do gabinete do governo do Japão, Yukio Edano, disse à imprensa que o nível de radiação chegou a atingir 400 millisieverts por hora num posto de monitoramento na usina de energia nuclear. Antes disso, foi empregada a unidade de medida microsieverts para informar o nível de radiação. Perguntamos ao comentarista da NHK, Noriyuki Mizuno, a diferença entre as unidades.
ミリとマイクロではですね、1000倍違うんですね。1000倍違う。ですからこれ日本のというかもう世界の Segundo Mizuno, milisievert é igual a 1000 microsieverts. A mudança de unidade indica que o incidente é extraordinário na história da geração de energia nuclear, não apenas no Japão, mas em todo o mundo. Níveis de radiação de 100 a 400 millisieverts por hora podem afetar a saúde humana. Uma pessoa sofre diminuição temporária no número de glóbulos brancos ao ser exposta ao nível de radiação de 500 millisieverts por hora ou mais. Particularmente, o número de linfócitos cai drasticamente. Assim, os níveis de radiação de 400 millisieverts nas cercanias do reator número 3 e de 100 millisieverts nas cercanias do reator número 4 são suficientes para afetar a saúde de uma pessoa caso ela não esteja vestida com roupas especiais de proteção. Já o professor Sentaro Takahashi, especialista em controle de segurança de radiação e vice-diretor do Instituto de Pesquisa de Reatores da Universidade de Kyoto, diz que os encarregados deveriam monitorar atentamente que tipo de materiais radioativos vazam de reatores além do volume do vazamento. Segundo ele, 400 millisieverts é um nível consideravelmente alto de radiação, mas o aumento do nível de radiação pode ser temporário. Caso, por exemplo, este aumento tenha sido causado por jato de gás radioativo inerte, este gás pode logo se dispersar e o nível de radiação pode cair. Contudo, é preciso ter muito cuidado para certificar se o gás é do tipo altamente perigoso para a saúde humana, como o iodo radioativo vaporizado. É preciso descobrir por que o nível de radiação está aumentando e que tipo de materiais radioativos causam o aumento. Aqueles que trabalham no complexo nuclear que emprega material radioativo são expostos a até 50 millisieverts de radiação por ano. O nível de radiação de 400 millisieverts por hora observado representa 8 vezes esse volume. O volume significa que caso uma pessoa fique no local por 1 hora, ela ficará exposta a este volume de 400 millisieverts. Assim, caso essa pessoa fique no local por apenas 8 minutos, ela ficará exposta a um nível de radiação que excede o limite anual estabelecido para um funcionário de uma usina nuclear. Este foi o comentário. Esta é a NHK World Rádio Japão, transmitindo diretamente de seus estúdios em Tóquio. E continuamos com as notícias. O governo japonês instruiu todas as 47 províncias do país a relatarem diariamente resultados de suas observações referentes à radiação ambiental. O ministro da Educação e Ciência, Yoshiaki Takaki, disse hoje, terça-feira, que isto vem em seguida à constatação de um nível incomumente alto de radiação nas usinas de força nuclear na província de Fukushima, depois do devastador terremoto ocorrido no nordeste do país e subsequentes tsunamis. As províncias agora são solicitadas a relatar seus dados de radiação a partir de postos de monitoração, pelo menos 2 vezes por dia, e informar rapidamente ao governo central se existem registros superiores aos normais. Takaki diz que seu ministério deverá divulgar dados em escala nacional pelo menos 2 vezes por dia, possivelmente a partir de hoje, terça-feira. O diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica, Yukiya Amano, informou que o governo japonês pediu à agência que envie assistência técnica para lidar com os acidentes da usina atômica Fukushima número 1. A agência vai enviar especialistas para investigar os efeitos da exposição à radiação. Amano concedeu uma entrevista coletiva ontem, segunda-feira, após uma reunião de emergência na sede da agência em Viena, durante a qual os países membros receberam uma explicação sobre o impacto do enorme terremoto às usinas nucleares do Japão. Ele disse que os reatores haviam sido desativados com segurança e que houve um vazamento limitado de radiação. Segundo Amano, o atual desafio seria o arrefecimento dos reatores. Amano acrescentou que, como os reatores da usina Fukushima número 1 foram interrompidos, não deve ocorrer uma reação em cadeia que pudesse levar a uma situação parecida com a que aconteceu em Chernobyl. Na Bolsa de Valores de Tóquio, indiquei que a média de 225 ações selecionadas caiu em mais de 10% hoje, terça-feira. Esta queda é a terceira de maior valor
até agora. O índice-chave terminou o dia 8.605, com um recuo de mais de 1.000 pontos, ou seja, de 10,55% em relação ao fechamento de ontem, segunda-feira. O índice terminou assim o dia a um nível inferior a 9.000 pela primeira vez desde setembro do ano passado. A queda é atribuída às inquietações de que o devastador terremoto ocorrido no nordeste do Japão poderá ter um impacto prolongado sobre o setor comercial do país e a vida de seu povo, além dos problemas relacionados com o vazamento radioativo nas usinas de força nuclear resultante do terremoto e tsunamis. Cerca de 5.780 bilhões de ações foram negociadas na primeira sessão da Bolsa hoje, terça-feira, registrando um recorde de alta pelo segundo dia consecutivo. E no mercado de câmbio de Tóquio, o dólar teve uma queda hoje à tarde em relação ao iene. Às 5 horas local, ele foi negociado entre 81,51 e 81,52 ienes, com recuo de 0,58 ienes em relação à cotação vespertina de ontem, segunda-feira. O número de mortos por conta do terremoto e subsequente tsunami que atingiu a costa do Pacífico no Japão na sexta-feira ultrapassou os 2.700, com pelo menos 15.000 pessoas desaparecidas. Na província de Miyagi foi confirmada a morte de 1.337 pessoas. Na cidade litorânea de Onagawa, com população de cerca de 10.000, mais de 5.000 pessoas se abrigam em 16 centros de refúgio. A sede da Defesa Civil Municipal informou que é ainda desconhecido o paradeiro das demais 5.000 pessoas da cidade. Na cidade de Minami Sanriku foi carregada pelo tsunami a maior parte dos prédios que não contavam com estrutura de concreto. O governo local informou que cerca de 1.000 corpos foram encontrados. Prosseguem desaparecidas cerca de 8.000 pessoas. Segundo a polícia, o número de mortes na província de Miyagi deve ultrapassar a marca de 10.000. Na província de Iwate foi confirmada a morte de 836 pessoas e a província de Fukushima confirmou a morte de 494 pessoas. O Serviço de Atendimento da Associação Internacional da Província de Miyagi atende os moradores estrangeiros que sofrem as consequências do terremoto. O número do telefone convencional do serviço em português é 022 275 9990. Repetindo, 022 275 9990. O número de telefone celular do serviço em português é 080 1653 1727. Repetindo, 080 1653 1727. O serviço por telefone convencional funciona de segunda a sexta-feira e o serviço por telefone celular todos os dias, ambos de 9 da manhã às 8 da noite. Repetindo o número do telefone convencional do serviço em português do Serviço de Atendimento da Associação Internacional da Província de Miyagi. 022 275 9990. Repetindo, 022 275 9990. E o serviço do número de telefone em celular para atendimento em português é 080 1653 1727. E estes foram os principais destaques desta edição. Primeiro-ministro do Japão ordena a retirada de todas as pessoas que ainda estão nas proximidades da usina. Secretário-chefe do gabinete japonês alerta que vazamento de radiação em Fukushima pode afetar a saúde humana. A Agência Internacional de Energia Atômica está enviando especialistas em radiação para o Japão. E aqui termina o noticiário em português da NHK World Rádio Japão, que transmite diretamente de seus estúdios em Tóquio. Estiveram hoje com vocês na apresentação Santiago Filho, Ricardo Souza e Renato Brandão. Muito obrigado pela audiência e até a nossa próxima edição.